Olá, me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Já discuti aqui no canal diversas vezes os novos rumos da medicina, os rumos que a medicina vem tomando no Brasil e no mundo, baseados principalmente nessa relação médico-paciente. A proposta atual não é que seja essa relação hierarquizada, como foi até agora, mas que se torne uma parceria na construção da saúde. Aí eu convidei uma pessoa que é super intensa nas redes sociais, ela é uma faz oncologia integrativa. O que é isso? Tem relação com a medicina integrativa, que a gente já escutou aqui, mas tem uma especialidade nesse olhar da oncologia. A doutora Sabrina Chagas é especializada nesse ramo e ela é oncologista pela Clínica de Oncologia DOR, pós-graduada em Medicina Integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein, pós-graduada em Cuidados Paliativos também pelo Hospital Albert Einstein, professora de Oncologia na Clínica na graduação da Universidade Estácio de Sá, professora de Oncologia Integrativa na pós-graduação de Base de Saúde Integrativa do Hospital Albert Einstein, professora responsável pela cadeira de Oncologia da pós-graduação de mastologista da PUC, e membro da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. É também autora do livro Como Estamos? Uma história sobre o câncer de mama, fé e coragem, vice-presidente do Instituto Nosso Papo Rosa, possui um podcast nas principais plataformas de streaming, que é o Como Estamos? Medicina Integrativa e um Novo Olhar sobre o Câncer. Além disso, ela é uma simpatia, além disso, ela é super ativista nessa questão do câncer, está sempre no TJCC, que é Todos Juntos Contra o Câncer. Então, vamos ter esse papo. Olha, eu vim até de rosa em homenagem a ela. Doutora Sabrina, muito obrigada por aceitar meu convite, é um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa muito especial, eu já te acompanho também há um tempo, as pessoas falam muito de você, quando eu falo o seu nome, todo mundo fala de você com um brilho no olhar, e eu fico muito feliz de ter um espaço sempre para falar de medicina integrativa, oncologia integrativa, que a gente sabe que o tratamento oncológico é um tratamento já bem difícil, que tem vários estigmas, né, ao seu redor, e a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trazer um outro olhar, autocuidado e autoestima, para mim é sempre muito bom poder trazer esse olhar. Muito bom. Doutora Sabrina, me explica um pouco, como é que surgiu o teu interesse por esse olhar da medicina integrativa? Como é que ela acontece na tua vida? Então, eu sempre fui oncologista de consultório, né? Uhum. Eu já trabalhava há muito tempo no INCA de Vila Isabel, que é o INCA de mama, e meu pai, que é mastologista, teve câncer de mama em 2015. E quando ele tem o diagnóstico e faz a quimioterapia, faz a cirurgia, eu comecei, pelas nossas trocas de mensagem pelo WhatsApp, perceber que eu abordava muita coisa da história do paciente oncológico, e eu peguei essas trocas de WhatsApp e transformei num diário, contando como é que foi passar por esse caminho de mãos dadas com ele, não como profissional, mas como familiar, como filha. E eu percebi, quando eu publiquei o livro, eu achei que eu estava publicando para profissionais de saúde entenderem tantas coisas que eu achava que eu super entendia como profissional, mas quando a gente vive é diferente, isso daí é muito claro para mim. E só que o livro teve um alcance enorme entre os familiares e os pacientes, porque quando eu falo tudo o que eu vivi, dou nome a muitos sentimentos que muitas pessoas têm e não reconhecem ou não conseguem lidar com eles, eu estou abraçando pessoas, estou dando nome, né, a vários sentimentos que acompanham vários pacientes. E aí eu comecei a ser chamada para dar aula, palestra, fiz o meu canal no Instagram para tirar dúvidas de paciente, e nesse caminho eu percebi que vários sintomas que meu pai
teve, iam além da medicina convencional. O tratamento ia muito além do convencional. Então, eu percebi que a gente precisava, primeiro, ter um outro olhar para o paciente, um olhar mais completo, que ia além das drogas que nós, oncologistas, sempre prescrevemos. Percebi que o paciente ele precisa de um olhar mais amplo, de um profissional que dá as mãos de verdade a ele na caminhada, e que ele pode ser, né, o gerador de uma mudança, né? Ele ter autocuidado, autoestima e ir em busca disso. E eu queria me aprofundar nesse olhar e eu descobri a medicina integrativa, buscando muito. Eu descobri a medicina integrativa porque é uma medicina séria, um caminho sério, baseado em ciência. E aí eu conheci o Einstein e me apaixonei, e eu percebi como que a gente pode transformar, né, a saúde das pessoas, dando autonomia a elas e ampliando o nosso carinho e acolhimento. E aí que estou, hoje eu falo dela em todos os lugares que eu vou, trabalho com ela sempre, no meu consultório e também nas aulas que eu dou por aí. Muito bom. E como é que você percebe que esse ramo da medicina, da oncologia integrativa melhora o tratamento e a vida do paciente? Como é que é? Que mudança acontece? Pode melhorar de várias formas, né? A gente Uhum. sabe que a medicina integrativa, o principal braço dela é dentro da oncologia integrativa, é o ramo que a gente tem mais pesquisa. Então, por exemplo, né, todos os sintomas que os pacientes costumam ter dentro do tratamento oncológico, a gente tem pesquisa dentro da medicina integrativa. Então, por exemplo, um paciente que tem fadiga, eu gosto sempre de dar o exemplo do cansaço, que é o sintoma que quase 100% dos pacientes têm, né? Então, a gente consegue combater o sintoma com várias abordagens integrativas. Por definição, o cansaço ele não é só um sintoma físico, né? O paciente pode referir o seu cansaço como um peso no peito, uma falta de ar, um desânimo. Então, assim, dificilmente eu vou dar um remédio por um paciente, um remédio só, vai resolver o seu cansaço como um todo. Ele sempre tem um lado físico e um lado emocional, cognitivo, abstrato e subjetivo, né? Então, a gente tem embasamento, por exemplo, para... Lógico, né, a gente investiga se o paciente tem alguma anemia, se o sintoma tem relação só entre aspas, com quimioterapia, com os tratamentos, mas a gente tem um leque aí de coisas para ajudar o paciente nesse cansaço, que é exercício, yoga, meditação, uma alimentação mais equilibrada, abordagem com psicólogo, coach, enfim, a gente tem um leque enorme. Lembrar que sempre associando caminhos, né, a gente não resolve, dificilmente tem algum sintoma de alguma doença que a gente usa um remédio e tudo se resolve, né? A gente pode citar, por exemplo, até pressão alta. Quem tem pressão alta, o remédio é importantíssimo, mas se fizer atividade física, diminuir sal, né, tiver uma rotina mais saudável, a gente talvez nem precise do remédio, né? Então, lembrar que a gente pode conduzir cada sintoma com diferentes abordagens. E você usa mais o quê? Porque eu vejo que a medicina integrativa trabalha muito com a acupuntura, né? Tem a questão do exercício, tem yoga, tem a coisa da alimentação. Qual, por exemplo, nessa questão especificamente da oncologia integrativa, seria a abordagem que 100% das vezes é utilizada? Quer dizer, 100% ou não, mais, né? Sempre a gente precisa de uma dieta equilibrada e sempre a gente precisa indicar o exercício, né? E a gente direciona, né, cada paciente dentro do seu contexto, porque a alimentação ela pode melhorar enjoo, pode melhorar cansaço, pode diminuir dor. O paciente que não é obeso nem tem sobrepeso tem menos dor, né? Dorme melhor. E da mesma forma, atividade física, né? É muito comum um paciente que está em quimioterapia achar, então eu vou me poupar, vou me preservar, não vou fazer nada, e é justamente ao contrário. A gente sabe que o paciente deve tentar fazer alguma atividade física antes, durante e depois do tratamento, né? Quanto mais sedentário, mais cansado ele fica, menos exercício ele faz, menos exercício ele faz, mais cansaço ele fica, e entra nesse ciclo. Então, a gente recomenda sempre o mínimo de atividade. E, assim, eu acho que são duas grandes bases, mas lembrar que a medicina integrativa
e a oncologia integrativa tem como pilar a questão da interdisciplinariedade, né? Então, a gente preza muito por vários profissionais estarem juntos, né? Profissional de educação física, nutricionista, o próprio médico, né? Quanto mais gente estiver olhando para esse paciente, mais ele vai se sentir seguro e acompanhado nessa caminhada. Uhum, muito bom. Nessa questão do câncer de mama e do feminino, como eu já falei, você é super ativa nessa questão. Me diz uma coisa, você podia explicar um pouco essa tua atuação, esse olhar direcionado para o câncer de mama? Como é que é isso? Então, eu vou contar um pouco minha história rapidamente. Quando eu resolvi fazer oncologia, eu não queria ser mastologista, fazer nada de mama, porque meu pai era mastologista e eu queria desvincular essa ideia de Sabrina e o pai de Sabrina. Quando meu marido, quando eu acabei a residência de oncologia, meu marido, que trabalha numa área que não tem nada a ver com a medicina, recebeu um e-mail daqueles sites de emprego falando de uma vaga no INCA de Mama, que é o INCA de Vila Isabel. Assim, na mesma semana, eu tinha acabado a residência, não tinha nenhum trabalho ainda formal, né? A gente fica meio perdida. Eu falei, gente, não acredito. Aí lá fui eu para o INCA de Mama, e lá fiquei eu por 8 anos, né? E ainda tinha no consultório paciente mesclado. Mas aí depois que meu pai realmente teve o câncer de mama, eu escrevi o livro e eu comecei a fazer evento para paciente, aí virou só mama de verdade, porque mama é um mundo ao contrário do que as pessoas pensam, né? A primeira coisa que as pessoas pensam é que câncer é tudo igual. Depois, quando tem câncer de mama, acha que todo câncer de mama é igual. Não é, o câncer de mama é enorme, são várias doenças dentro de uma só, com tratamentos muito direcionados e variados. Então, eu estudo muito o câncer de mama em si. E aí eu comecei a fazer evento para paciente, eventos gratuitos, eventos grandes, para a gente desmistificar e acolher. E aí eu não saí mais, né? A gente sabe que o tratamento de câncer de mama é um tratamento bem diferente dos outros, porque normalmente é um tratamento mais longo. Então, os pacientes ficam muito tempo fazendo tratamento. Então, mexe também com a questão hormonal, mexe muito com a autoestima, porque a maioria dos tratamentos, quando tem quimioterapia, cai cabelo. Então, é um tratamento realmente diferente, sabe? Então, eu resolvi me dedicar por conta disso, porque mexe muito com a autoestima, é duradouro, a gente precisa muito acolher, tem muito estigma ao redor. Então, eu fiquei apaixonada, não tive como fugir, e cá estou eu. E tem uma coisa que você montou que é o nosso Papo Rosa, né? Eu queria muito que você falasse desse lugar, desses eventos e como é que eles funcionam. Ai, minha paixão, eu tenho várias paixões. O Papo Rosa surgiu quando eu lancei meu livro. Uma mastologista aqui do Rio, que é a Maria Júlia Callas, né? Ela já conhecia meu pai, ela leu o livro, ela ficou encantada, e ela já tinha uma vontade de fazer evento para paciente. E ela me procurou, vamos fazer alguma coisa? Eu topei na hora, e a gente fez o primeiro evento em 2017. A gente chamou vários profissionais e o evento é gratuito para passar o microfone na plateia e as pacientes tirarem suas dúvidas com os profissionais de qualidade, qualquer dúvida, né? Porque a gente percebe, primeiro, que as consultas são muito rápidas, né? Principalmente no SUS. Vários pacientes falam, por exemplo, que entram na consulta e saem com muitas dúvidas. Tem também o distanciamento, que é comum, né, na relação médico-paciente. Então, algumas perguntas que, entre aspas, são simples, né? Por exemplo, tem paciente que quer saber se pode comer alguma coisa diferente, se pode usar desodorante, perguntas que são práticas do dia a dia, mas que fazem parte do dia a dia, né? Então, apesar de não ser dúvidas cruciais na sua saúde, mas são dúvidas que vão acompanhar dia e noite a cabecinha da paciente na hora que ela dorme, na hora que ela acorda. Então, a gente abriu esse caminho para qualquer pergunta poder ser respondida
por profissionais de qualidade, de forma direta e com acolhimento. Então, elas pegam o microfone, elas perguntam, elas se abraçam, tem a troca. O evento cresceu muito. 2017 foi um evento de 100 pessoas, 2018 já foi no Rio e em São Paulo, com mais de 500 pessoas, né, cada um. Em 2019, a gente teve 11 eventos. Teve evento na Baixada, em Niterói, no INCA, no Rio Sul, enfim, em vários lugares. Teve um até para surdos, né? Todo feito em Libras, com tradução. Então, a gente tendo essa abordagem, né, de olhar para pessoas que nem sempre têm acesso, enfim. E aí, em 2020, a gente ficou virtual. Esse ano a gente vai ter uma mega surpresa, então eu estou muito animada. A gente está fazendo 5 anos de evento, então é isso, é olhar para o paciente, permitir troca, tirar qualquer dúvida, levar acolhimento, com vários profissionais sempre, a gente reveza, né, meditação, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, coach, já teve também, música, a gente sempre leva música, enfim, é a gente conseguir levar o olhar integrado para o paciente de forma acolhedora. Esse ano acontece em outubro, o evento. A gente fez um evento online já. A gente tem no nosso YouTube do nosso Papo Rosa os eventos salvos, os online. Em outubro a gente está fazendo uma coisa bem especial, que é online, e aí a gente vai divulgar em breve na nossa mídia. Ótimo. Então, eu vou colocar todos os contatos da doutora Sabrina aqui, para vocês saberem quando que vai ter essa maravilha que ela está prometendo. É surpresa, eu também não sei o que é, mas vamos ver. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, e eu já tive contato com algumas pacientes tuas, clientes minhas, se tornaram clientes minhas, e elas trazem muito esse seu olhar integrativo, que é fantástico, mas principalmente um lugar de muita cura. E eu queria que você falasse sobre ele, que é o lugar do grupo, a força dos grupos que são montados para essas mulheres ou para esses pacientes, né? Porque, assim, porque a gente fala mais mulher, porque a gente está falando em câncer de mama, e a porcentagem de homens com câncer de mama é muito menor. Então, é por isso que a gente está falando assim, mas dos pacientes, eu queria que você falasse da força desse grupo falando. A gente tinha conversado um pouco, né? Um dos braços da medicina integrativa é a questão do grupo, né? A gente falando em questões científicas, a gente sabe quanto que dinâmicas em grupo, reuniões em grupo, trocas em grupo, quanto benefício traz, né? Primeiro porque o paciente se sente acolhido no discurso, né? Ele está entre pessoas que tiveram a mesma coisa que ele não está sozinho. Enfim, ele troca essas experiências, um aconselha o outro, né? Um conversa com o outro, um está na frente do outro no tratamento, fala, olha, isso passa, é difícil, mas passa. Então, é diferente você falar com uma pessoa, né, que nunca viveu a doença, ou quando viveu, algumas vezes teve uma experiência muito ruim, e é o que eu sempre falo quando o paciente fala que procura coisas no Google, né? O Dr. Google ele é muito malvado, porque ele não sabe a sua história, ele não sabe o que você teve, ele coloca todo mundo no mesmo saco. Eu costumo falar, se você jogar no Google borboleta dá câncer, vai ter coisa ali que vai dizer que a borboleta dá câncer, porque o Google ele não tem esse filtro, ele não tem experiência, né? Ele não estudou. Então, o grupo tem isso, né? A troca, né? Essa palavra é muito forte. E é quando eu falo que eu percebo esse caminho que eu tive e o brilho nos olhos das pacientes que eu tenho prazer de caminhar junto, ou eles vêm, né, do grupo de WhatsApp, ou vêm do Papo Rosa, tem os grupos da medicina integrativa também. Então, independente de qual grupo seja, né, estar entre iguais é muito acolhedor. Então é isso, eu acho que faz muita diferença, eu acho válido buscar estar entre os pares, lembrando que cada um é único, cada história é única, porque realmente às vezes eu vejo trocas ali também que generaliza, né? A gente entender que cada um tem a sua história, mas que poder estar entre iguais e levar acolhimento um ao outro é muito bonito. Muito bom. E
Como esse olhar da medicina integrativa, da oncologia integrativa, melhorou teu atendimento? Nossa, melhorou muito, assim. Eu sempre me achava muito, eu sou muito próxima das pacientes, sempre fui, né? Eu sempre fui aquela que abraça, que olha no olho, que conversa, que bate papo. Isso não mudou, né? Mas eu aprendi, a primeira questão da escuta ativa, né? A gente sabe que hoje os médicos cortam muito os pacientes na hora que eles começam a falar suas histórias. A gente tem aí um tempo médio de 20 segundos que o médico leva para cortar o seu paciente, porque a gente aprende na faculdade a direcionar a nossa consulta. Então, o que o senhor está sentindo? Está sentindo dor? Dor quanto tempo? Dor quantas vezes? Dor de que forma? A gente vai direcionando a queixa de acordo com o que o paciente fala e com o que a gente aprendeu. Mas hoje eu sei que está com dor e eu deixo o paciente falar, sabe? Esse deixar falar traz coisas sobre sua rotina, sobre o lugar que ele vive, sobre a questão familiar, social, suas dores, que na maioria das vezes vão além da parte física, sabe? Então, a escuta, eu aprendi a ter uma escuta ativa, a gente percebe o corpo inteiro se comunicar, não é só o que ele fala. E aprendi também muito a importância da gente ter a interdisciplinaridade, né? A gente está com uma equipe, não que antes eu não tivesse, mas a importância da gente se comunicar e a gente estar alinhado para um paciente. É diferente de você indicar, vou indicar o nutricionista da outra clínica, a físio você vê com o seu plano. É diferente da gente estar junto vendo o paciente, sabe? E eu aprendi, e aí eu me aprofundei, né? Como combater cada sintoma com várias abordagens, né? A gente sempre falava do exercício, da alimentação, mas eu não tinha o conhecimento direcionado em como que cada abordagem integrativa pode melhorar cada sintoma e a qualidade de vida do paciente como um todo. Muito bom. Eu queria que você me falasse um pouco, que eu acho que você já tocou um pouco nisso, a quantidade de mito que tem no tratamento de câncer, né, doutora? E acho que esse lugar é um lugar para o paciente que está chegando do diagnóstico, é um lugar de muita dor, porque... Então, você podia falar um pouco disso? Assim, eu gosto sempre de falar, quando o paciente chega na consulta, né, que ele já vem com estigma junto, né? Ele senta o estigma senta do lado, né? Porque a gente já tem... Primeiro, eu sempre falo para o paciente, quando a gente liga a TV e ouve falar do câncer, né, e sempre tem alguma história de alguém com câncer, o que vai parar na televisão e que vai parar na imprensa são as tragédias, né? Se você ligar o jornal hoje, quero ver quantas notícias boas a gente vai tirar daquilo, né? Então, assim, a gente sabe que hoje 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama, né? E a gente vai saber daquela que teve a doença agressiva, a gente vai saber daquela que não teve uma evolução boa. As outras 6 que foram sucesso e estão curadas, a gente não vai saber, sabe? As pessoas não vão para a televisão para falar, eu tive câncer, estou curada, foi tudo bem, o tratamento foi tranquilo. A gente não vê isso. Quando eu faço um post, né, sobre algum tratamento e você vê lá os comentários, a paciente fala assim, viu? Eu falo que todo mundo tem isso. Não, quem está ali reclamando e questionando são os 20% que tem efeito colateral. Os outros 80% que não tem, não tiveram, elas não vão ali ler, nem ler, que dirá, né, comentar que foi tudo bem, né? Então é importante isso. Com isso, o câncer tem um estigma muito ruim, né? E a gente sabe que o câncer a oncologia é uma especialidade realmente mais nova dentro da oncologia, no sentido de tratamentos, né? A gente sabe que diabetes, a gente sempre teve muito tratamento, desde que o mundo é mundo, hipertensão. A oncologia é mais recente, então a gente muda muito a cada semestre, as drogas, as opções de tratamento. Então, assim, muito do que alguém viveu com a sua mãe, né, ou que viveu com algum familiar de outra geração, não é mais como é hoje, né? Então, olha quanta coisa aí a gente já vê, né? O olhar estigmatizado que a gente vê na imprensa, a questão histórica e científica, só isso já muda o que a doença é, né? Então, eu costumo falar, cada paciente é único, a ciência avança o tempo inteiro, então a gente tem que ter muito cuidado quando busca informação também,
São questões que interferem muito no tratamento, sabe? E ainda tem uma coisa que eu falo muito na mídia, que às vezes as pessoas não entendem por que, né, o oncologista como eu, por exemplo, faço tanta mídia. E aí eu falo, né, existe muito mais fake news na internet do que coisas verdadeiras. E tem aquela frase, né, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Enquanto quem for detentor do conhecimento puder desmistificar, ficar calado, as fake news vão disparar. Com Então, certeza. quando a gente começa, a gente, qualidade, desmistificar, a gente consegue bater de frente, né? Então, eu acho importante a gente dar acesso a todo mundo às verdades sobre o câncer e seu tratamento. Com certeza, está trazendo uma coisa que é muito verdadeira. Assim, se a gente que tem condição de saber e desmistificar não se manifestar, vai dar lugar para o que já tem, né? Tem uma coisa que eu acho bem legal de pensar, é que assim, eu eu participei do TJCC e eu realmente fiquei muito impressionada com a quantidade de novidade, como isso que você falou é verdadeiro, assim, é uma coisa que não para de pesquisa são vários avanços, né? De um ano para o outro a gente vê um mundo de avanço. E aí eu acho que também pode ser um lugar de criar esperança para o paciente também, né? Muito. Oncologia é uma das especialidades que mais mudam o tempo inteiro, sabe? Eu lembro que quando eu escolhi o que eu ia fazer, eu já sabia que eu ia fazer oncologia, né? Mas quando me perguntam por que oncologia, eu tenho, claro, algumas coisas na minha cabeça, né? A primeira é a questão de ser um paciente que realmente está ali para você, ele está no momento específico, e a gente pode ajudar muito o paciente que está fragilizado nessa questão de onde o paciente está na vida naquele momento, me encanta, sabe? Poder dar as mãos para esse paciente, essa é uma questão. A segunda questão, quando eu fiz, eu gostava muito de geriatria, e o paciente oncológico era mais velho, eu tinha essa ideia de que eu ia atender paciente mais idoso. Não é verdade, a maioria dos pacientes BIR são jovens, né? Até por conta das mídias. E a terceira coisa é a questão da ciência, né? Porque eu acho que dificilmente a gente tem uma especialidade que exige tanto que a gente estude o tempo inteiro como oncologia, né? Então, é uma coisa que o tempo inteiro você está ali querendo ajudar mais e pode mudar e pode surgir. Então, eu acho que sim, isso traz esperança e ajuda, né, nessa questão de comparar uma paciente com a outra, né? Cada uma é única, tem o seu tratamento, a oncologia caminha cada vez mais para a individualização do tratamento. Então, é essa beleza dessas mudanças, né? A gente conseguir saber quem é quem para cada tratamento. Uhum. Doutora, você falou agora que o lugar onde o paciente está quando ele tem o diagnóstico, você consegue perceber que tem alguma coisa comum? Sim, o paciente ele vem com essa tristeza, né, com medo. Acho que quando a gente fala para as pessoas falarem das palavras predominantes quando tem o diagnóstico de câncer, o medo ele vem muito forte e a tristeza, né? Então, o paciente que é como se abrisse um buraco na frente dele, como se ele imaginasse que a caminhada é a caminhada finita e com muitas dificuldades, e realmente existem, elas existem, estou falando que não tem, mas é um paciente que volta muito para dentro, sabe? Ele quer saber quem é ele quer aproveitar as coisas que realmente valem a pena, eles querem saber do que vale a pena. Ao mesmo tempo, eles se confrontam, né, com uma queda da autoestima, né, a busca, né, pela imagem que eles sempre tiveram sobre eles mesmos. Então, eu gosto, né, de ter certeza que eu estou ajudando o paciente nesse olhar, sabe? Por exemplo, é muito comum, né, o paciente parar de fazer as coisas que gosta por medo do tratamento, enfim, por N questões. E aí eu falo, o que você gostava de fazer antes de ter câncer? O que te faz feliz? E às vezes as pessoas não sabem falar, né? As pessoas entram numa rotina tão louca, todo mundo, que a gente às vezes se perde dentro da gente. Então, ter o diagnóstico, ter o tratamento, traz o paciente para isso, né? Então, você não sabe? Então, vamos descobrir o que te faz feliz, o que você quer,
quem que você gosta, né? Então, eu quero participar disso, né? E é uma hora que ele se entrega realmente, né? E até essa entrega é difícil da gente fazer na nossa vida, né? No dia a dia. A gente não quer se entregar porque a gente quer resolver coisa. Então, eu acho muito legal esse olhar, eu gosto, e eu vejo que em muitos pacientes é uma virada na vida, sabe? De forma até positiva. Então, eu tenho paciente, às vezes, tem uma doença muito inicial e continua nesse modus operandi, mas eu tenho paciente com doença avançada, metastática, em vários dias de tratamento, e que vive mais feliz até do que a doença inicial, porque ele está com quem ele gosta, ele faz o que ele quer, ele se redescobriu na vida. Então, são questões bonitas, né, para a gente pensar. Né? Eu sempre volto para casa com reflexões, né? Eu acho que é essa beleza e encantamento da especialidade. Doutora Sabrina, eu fico completamente grata por ter escutado tanta coisa boa. Eu quero saber que recado você quer deixar. Eu vou deixar, como eu já falei, todos os contatos da doutora Sabrina, porque eu sei que as pessoas vão querer os contatos dela. Então, que recado você quer deixar? Nossa, nem sei. Eu gosto sempre de trazer o amor. Eu acho que, independente de onde cada um está nessa caminhada, eu acho que a palavra de ordem, né, é o amor. O amor por si próprio, que às vezes a gente abandona, a gente acha que a gente tem que cuidar do outro, né? Então, que a gente consiga se amar, que a gente consiga buscar o nosso lugar quentinho dentro da gente, buscar nossas alegrias, nos colocar na nossa própria agenda, para que aí sim a gente consiga estar bem, né? Para olhar em volta, para estar com quem a gente ama. Eu acho que a oncologia, para mim, é muito o amor, sabe? O amor por tudo isso, pela nossa caminhada, pela gente, pelos que a gente tem à nossa volta, e que a gente consiga perceber isso, porque muitas vezes a gente não percebe. Então, acho que é essa reflexão que eu trago aí para o nosso final de papo. Gente, eu aconselho super vocês escutarem um podcast da doutora Sabrina, porque é isso que vocês estão vendo aqui, só que a gente escutando, então fica muito mais gostoso. Parece que ela está falando com a gente dentro de casa. Então, doutora Sabrina, olha, muito obrigada, gratidão, milhões de você ter participado. Valeu, tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Beijo, gente.